Salve, salve, galerinha! E aí, tudo certo? Rapaziada, vocês viram no meu último vídeo técnico como funciona as expressões lambda e também já viram aqui no canal um comparativo de performance da classe string em relação às versões mais antigas do Java. E agora eu trouxe algumas funcionalidades aqui para vocês da String API para que todo mundo consiga utilizar no seu dia a dia. Então, eu estou com o meu VS Code aberto e eu fiz diversas classes aqui de exemplo. E este é o primeiro exemplo que eu gostaria de mostrar aqui para vocês. Primeiro, nós criamos uma lista de objetos aqui, de objetos integer, com os valores 1, 5 e 8. Então, usei o arrays.aslist, montei um string e a partir daí fiz um for each para fazer o print dessas informações. O que ele faz aqui? Para cada um destes números é chamado a função for each que faz o system out ali dentro e nós temos este resultado aqui. Ó. Então ele vai sair aqui 1, 5, 8, que é os números que eu passei. O segundo exemplo é algo um pouquinho mais aprimorado. Deixa eu abrir aqui o to, String API to. Olha o que ele faz. Eu criei também um arrays.aslist para fazer uma lista de inteiros. Montei o meu string e eu usei alguns métodos. Quais foram eles? O skip, o limit, o distinct e o for each. O skip ele serve para a gente ignorar os primeiros itens da minha lista. Então aqui eu coloquei um skip de 2, ou seja, ele vai ignorar o 4 e o 1. Depois eu fiz um limit, que ele vai limitar, aqui eu botei 9 números, mas ele vai limitar a 5 números. E eu fiz um distinct para ignorar os números iguais. E por último eu fiz um for each para fazer um print. Então vamos dar uma compilada aqui. E nós vamos ter essa saída aqui, que é o 35786. Isto por quê? Porque eu criei a string fazendo um skip do 4 e do 1. E depois eu limitei a 5 números. 5 números, 35786. Dei um distinct para tirar os repetidos e um for each com o print. No nosso terceiro exemplo, eu fiz o meu string e eu utilizei um método filter com uma expressão lambda. Então, eu já falei e já comentei aqui no canal sobre as expressões lambda. Se você não viu, vou deixar o card aqui em cima para que você consiga assistir esse vídeo e entender exatamente como funciona as strings. Beleza? As lambdas, aliás. E aqui eu fiz um ponto filter dentro dessa string para deixar apenas os números maiores do que 5. E também fiz o print. Se eu for rodar essa funcionalidade, ele vai mostrar que os números maiores do que 5 é o 7, o 8 e o 6. Beleza? Então esse é o nosso exemplo 3. Vamos partir agora para o exemplo 4 aqui da lista, que é o String API for.java. Então, aqui eu criei a mesma lista, montei o meu string e eu utilizei a propriedade map. Apesar do nome, ele não tem nada a ver com a interface map dos hash maps da vida, beleza? Ele vai fazer simplesmente uma multiplicação, ele vai fazer uma operação de multiplicação de cada item aqui dessa minha lista por 4. E por último, eu vou mostrar o resultado e eu coloquei aqui um lambda para fazer a expressão e separei por espaços. Então, se eu for printar, ele vai me mostrar aqui, separado por 4, todos os números multiplicados por 4. Beleza? Então, 16, 4, 12, 20,
28, 32, 24, 12, 8, 16, 8, 4 e 12 por último. Beleza? E nós temos o nosso quinto exemplo aqui. Vou fechar o terminal, que eu fiz várias situações aqui. Primeiro, eu usei um arrays.slist para montar minha lista, depois eu criei um string, usei a propriedade map para multiplicar cada item por 4 e eu quero retornar o maior número dessa lista. Vocês observem que eu usei o ponto .max. E aqui dentro eu usei um comparator.naturalOrder. Por que isso funciona? Porque dentro do objeto aqui do integer eu tenho uma classe para fazer um comparator. E aqui eu dou get para ele retornar o maior número. No exemplo de baixo, eu fiz a mesma situação, porém eu usei o mínimo, ó, o ponto min aqui dos string. E ele também usou o comparator natural order. E no último exemplo, eu fiz um filter porque eu quero manter apenas os números pares. E depois eu dar um count, porque a ideia aqui é eu mostrar a quantidade de números pares. Então, se eu for rodar aqui, essa classe, eu vou ter 32, é o max dessa minha lista. Claro, eu multipliquei por 4 antes. Depois, o 4 é o mínimo dessa lista, também multiplicado por 4, cada elemento. E a última, eu tenho 6 números pares aqui. Então, um par, 2 pares, 3 pares, 4 pares, 5 pares, 6 pares. Então, aqui é uma das funcionalidades que a gente consegue implementar usando os nossos strings. E, por último, exemplo 6 aqui. String API 6. Então, eu usei um filter para criar uma nova... Aqui a ideia era o quê? Eu criar uma nova lista de inteiros, filtrando apenas números pares e multiplicando isso por 2. E daí eu usei o ponto .collect para criar essa nova lista de pares com números multiplicados por 2. Então, observem aqui, ponto .filter, ponto .map e ponto .collect. E aqui eu usei um collectors, que é da classe Java util.string, para gerar uma nova lista. No exemplo 2, eu usei a mesma coisa, porém, eu fiz um retorno, criei a partir de uma lista, eu peguei um map de boolean e de list de integer. Por quê? Eu criei um map aqui, multiplicando cada item por 2, fiz um collect. O que eu botei no collect? Eu coloquei um group by, como se fosse um select mesmo. Então, eu vou agrupar os itens baseado no resultado da minha comparação. Então, usei um grouping by. E por último, eu usei um join, que ele vai separar os elementos da minha lista por ponto e vírgula. Então, se eu rodar aqui, o resultado nós teremos assim, ó, uma nova lista de inteiros, o grouping e, por último, um join, separando por ponto e vírgula. Então, pessoal, esse aqui são exemplos das funcionalidades das String APIs que a gente consegue reduzir o nosso código e só olhando cada método a gente já sabe explicitamente o que ele está fazendo. Então, é só para que vocês tenham esse conhecimento de que isso é possível e que a performance, como a gente já viu, não é tão boa quanto fazer tudo isso na unha, mas o código e para dar manutenção nisso fica muito mais simples e muito mais fácil. Beleza? Então, quis trazer aqui essa funcionalidade do String APIs que surgiram a partir do Java 8 e vem se melhorando cada vez mais em cada versão do Java. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, curta e compartilha.